Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé e ler a chamada de oração que se encontra no Salmo 96, verso 1 ao verso 3. Nós vamos ler esses 3 primeiros versos do Salmo em uma única voz, leitura em uníssono. Salmo 96, verso 1 ao verso 3. Deus nos chama para adorá-lo. Salmo 96, verso 1 ao 3. Vamos ler uma só voz. Assim diz as sagradas letras: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Ainda de pé, vamos orar invocando ao Senhor para que Ele nos seja propício nessa noite e aceite o culto. Senhor bendito, Pai celeste, Rei da glória, ó soberano Senhor dos altos céus, Tu que nos criaste, Tu que és o pastor deste rebanho santificado por Jesus Cristo, neste momento, diante da Tua presença santa no trono da glória, nós bendizemos o Senhor, louvamos o Teu nome, glorificamos o Senhor, rendemos graças na beleza da Tua santidade. Bendito é o Senhor. Nesse momento, ó Deus, nós vamos prestar o culto que está ordenado na palavra, o culto que Ele é devido, e nós pedimos que este culto achegue-se a Ti como incenso suave às Tuas narinas santas, por meio de Jesus Cristo, já que somos pecadores, somos indignos, somos imerecedores. Como disse aquele publicano, ser propício a nós pecadores, e que desçamos para as nossas casas justificados, santificados, edificados, alimentados por Jesus Cristo, o Rei da glória, e é no nome dele que oramos, amém. Ainda de pé, vamos adorar a Deus, porque Cristo está com a sua igreja. Abramos a palavra em Apocalipse, capítulo 1, vamos ler de maneira alternada, do verso 9 ao verso 20, que mostra que Jesus está com seu povo, Jesus está com a sua igreja. Apocalipse capítulo 1, verso 9 ao verso 20. Apocalipse 1, 9 a 20, leitura alternada, que diz a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, judia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como um trovão, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver que falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía uma espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol das suas. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro
E o último, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A mensagem é: Jesus está com a sua igreja, mesmo nos altos céus, glorificado, Ele habita com a sua igreja na terra, a igreja militante. Louvado seja Deus por isso. Ainda de pé, vamos cantar acerca da salvação com o Salmo 96. Queridos irmãos, confessemos ao Senhor os nossos pecados e supliquemos o enchimento do Espírito. Abram comigo as suas Bíblias em Efésios 5, 3 a 21. Eu farei essa leitura e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção. Efésios capítulo 5, verso 3 ao verso 21. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem com muitíssima atenção a leitura das Escrituras. Efésios capítulo 5, verso 3 ao verso 21. Leitura da palavra do Senhor em contrição. Diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices,
coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Há um contraste: as obras das trevas, que não devem ser nomeadas entre nós nem praticadas, e o encher-se do Espírito pela palavra do Senhor, pelo culto ao Senhor. Infelizmente, muitas vezes nós deixamos a santidade, praticamos as obras das trevas e deixamos o culto, deixamos de encher-se do Espírito. Devemos confessar esses pecados, devemos nos humilhar diante de Deus nesse sentido, e é isso que podemos fazer agora em oração silenciosa. Nós vamos orar silenciosamente. Depois de alguns instantes, nosso irmão Michael Douglas vai orar confessando o pecado de todos nós. Oremos silenciosamente. Senhor Deus eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Deus. Por mais uma vez, ó Pai, podemos estar na tua casa. Por mais uma vez, ó Deus, podemos nos achegar ao trono da graça para louvar ao Senhor, para render graças ao Senhor e também, ó Deus, para confessar os nossos pecados. Pai, obrigado por Jesus Cristo. Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos escolheu, Pai, para sermos salvos por Jesus, para estarmos, ó Deus, com os nossos nomes escritos no livro da vida, Senhor, e para tentarmos, ó Pai, viver uma vida de santificação, meu Pai, uma vida que agrada ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitos são os nossos pecados, ó Pai, e muitas das vezes, ó Pai, sabemos o que é certo, sabemos o que temos que fazer, ó Pai, mesmo assim não fazemos. Nós temos a ciência, ó Deus, do que é certo, do que o Senhor nos ordena, Pai, do que o Senhor nos instrui a seguir e a viver, e mesmo assim, meu Pai, a nossa vontade, a influência do pecado, acaba tomando espaço em nossos corações e acabamos, ó Deus, praticando as obras das trevas, meu Deus. Nós queremos confessar ao Senhor, meu Deus, que elas estão presentes em nossos dias, ó Pai, e muitas das vezes, ó Deus, nos deixamos levar pelas mentiras, nos deixamos levar pelas calúnias, difamações, ó Deus, muitas vezes deixamos de lado, ó Pai, as práticas espirituais, Deus, a leitura da palavra, a oração, o vir ao culto, meu Pai, tudo público, Deus, juntamente com os nossos irmãos para cultuar ao Senhor. Nós reconhecemos isso, reconhecemos a nossa necessidade de transformação e mudança, Deus, mas também confessamos que não podemos fazer isso sozinhos, Pai. Por isso, nós estamos aqui, meu Deus, apresentando na Sua presença, entregando em Suas mãos, ó Deus, essa nossa debilidade, ó Pai. Nós somos fracos, somos pecadores,
somos débeis e necessitamos do Espírito Santo de Deus para nos levar à santificação. Por isso, ó Pai, livra-nos das obras das trevas, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, da própria vontade do nosso coração. E livra-nos da influência do pecado, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, o Espírito Santo para que Ele venha conferir a nós os frutos do Espírito. Nós possamos ser longânimos, ó Pai, benignos. Nós possamos ser compassivos, ó Deus. Nós vamos ser perdoadores, ó Pai. Que em nome de Jesus, a nossa vida venha demonstrar Jesus Cristo, ó Pai, por meio das nossas ações. Que o Senhor venha retirar de nós as obras das trevas e colocar em nós, ó Deus, a vontade e a capacidade de executar obras da luz, ó Deus. Obras que são aprovadas diante do Senhor e obras que podem ser vistas, ó Pai, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós louvamos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós e tudo que o Senhor vai fazer, ó Deus. E confessando, confiamos na resposta das nossas orações, ó Deus. Por a tua vontade, nós sabemos que o Senhor há de responder, há de transformar os nossos corações, os nossos mentes, ó Pai. E as nossas obras vão demonstrar essa transformação, ó Deus. É isso que nós esperamos, é nisso que nós confiamos. E toda a nossa esperança nós colocamos em tuas mãos, ó Pai. Obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, porque Cristo é o nosso pastor. Abramos a palavra em Isaías 40, falando do pastor que vem ao seu povo. Isaías 40, verso 1 ao verso 11, em leitura alternada. Isaías 40, verso 1 ao verso 11, leitura alternada desse trecho. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 1 ao verso 11. Pastor que vem. Vamos ler alternadamente esse trecho e diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai o coração de Jerusalém, narrai-lhe já é fim dentro da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Louvado seja o nome do Senhor, por Cristo o nosso pastor ter vindo ao seu povo, cumprindo as promessas de Deus que são firmes. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino 177, que fala sobre essas promessas, e aqueles que vieram preparados poderão lançar no gasofilácio dízimos e ofertas. Hino 177.
dízimos e ofertas. Vou pedir a nossa irmã Karine que nos eleve a Deus uma oração nesse momento. Senhor Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma noite para louvar a Ti e ouvir a Tua palavra. Obrigada também, Senhor, pelos dízimos e ofertas, que eles possam ser utilizados da melhor maneira para a expansão do Teu reino. Obrigada, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, principalmente as bênçãos espirituais, que são tão valiosas para nós. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos com o coração alegre por tudo que o Senhor nos faz, pois nós não merecemos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos, vamos passar a pregação da palavra. Abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. Lembre-se que esse livro se passa 520 anos antes do nascimento de Jesus. O povo acabou de voltar de um exílio de 70 anos na Babilônia por causa dos seus pecados. E agora eles estão reconstruindo o templo, reconstruindo a vida espiritual, mas há dificuldades. Os inimigos atrapalham a construção e os seus pecados também. Eles estão muito mais ligados nas coisas materiais. Então Deus levanta o profeta Zacarias para confrontar estes pecados. E na seção do livro em que nós estamos vendo as 8 visões que Deus deu a ele numa noite. Visões que têm promessas do Evangelho e chamado ao arrependimento. Zacarias capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Vamos orar. Senhor Deus, Pai celeste, bendito, nós te somos gratos pela redenção que temos em Cristo Jesus. Somos gratos porque nessa noite nos reunimos em assembleia solene para cultuar o Senhor, bendizer o teu nome, para prestar o culto que é devido, mas também para sermos edificados por Jesus Cristo, nosso Salvador.
Nós sabemos que Jesus fala com seu povo por meio das Escrituras Sagradas e por meio da exposição fiel das Escrituras. Sendo assim, para que Jesus fale essa noite, me ajude a ser fiel. Ajude o teu povo também a ser fiel ao ouvir a palavra. Aquele que prega é responsável por pregar fielmente. Aquele que ouve é responsável por ouvir fielmente. Portanto, fale aos nossos corações, traga edificação, confronte o nosso pecado, ajude-nos com consolo, conforto, mas acima de todas as coisas, seja o teu santo nome glorificado nessa noite, por meio do ato máximo de culto das nossas vidas, a pregação da palavra. Perdoe por fim os nossos pecados, ó Deus. Nós somos como um tição tirado do fogo. Tenha misericórdia desse povo fraco que somos nós e ajude-nos na nossa falta de fé. É no nome de Jesus que imploramos essas coisas. Amém. Como eu disse na semana passada, o capítulo 3 e o capítulo 4 são o centro deste livro de Zacarias. A mensagem do capítulo 3 que nós vimos na semana passada era uma mensagem de perdão, e a mensagem de hoje é uma mensagem de ânimo diante desse perdão. Mas para que você entenda o que está acontecendo, imagine que nós sejamos uma equipe de construtores, e nós somos uma boa equipe, tipo daquelas que aparecem na televisão de reformas de casa dos nossos dias. Boas equipes, pessoas que trabalham bem, têm inteligência, capacidade. Mas um belo dia, nós recebemos uma tarefa muito grande, como se diz no ditado, hercúlea, ou seja, enorme. Uma tarefa que sobrepuja as nossas habilidades, nossas capacidades. E nós então nos deparamos com essa tarefa que nos é maior, e chega um momento que nós não conseguimos mais trabalhar e conseguimos mais progredir nessa tarefa. A pergunta é: que tipo de coisa você gostaria de ouvir diante dessa dificuldade intransponível? Que tipo de ânimo você estaria disposto a ouvir? Muitas pessoas gostariam de receber a seguinte promessa: você vai receber novas habilidades, e nas suas habilidades você vai vencer os problemas. Outros gostariam de ouvir o seguinte: continue tentando, um dia tudo vai dar certo. Não é assim que funciona a vida? Outras pessoas gostariam de ouvir para usar bastante força, porque contra a força não há resistência. As respostas são inúmeras. A pergunta é: qual é a resposta de Deus para algo dessa natureza? Porque é justamente isso que o povo de Deus estava enfrentando, uma tarefa que eles não conseguiam cumprir por causa dos seus pecados, dos seus inimigos. Qual é a resposta de Deus? A resposta é que Deus é quem faz a obra, não pelas habilidades humanas, mas pelo poder do Espírito. Esta é a mensagem do capítulo 4. Deus é quem faz a obra, não pelas habilidades humanas, não pelo poder humano, mas pelo poder do Espírito Santo, que Ele mesmo dá. E esse texto que nós lemos aqui hoje, ele tem 3 mensagens a 3 grupos de pessoas que estavam com essa mesma dificuldade. E agora, como fazer a obra do Senhor? A primeira mensagem é dada a Zacarias, do verso 1 ao 5 e do verso 10c ao 14. Essa mensagem para Zacarias, como as demais mensagens, elas estão embaralhadas no texto. Eu não vou expor o texto correndo com ele no sentido do verso 1 ao 14, mas eu vou embaralhá-lo da maneira como o profeta recebeu a mensagem, que o anjo do Senhor deu a mensagem. Então a primeira mensagem é a Zacarias, do verso 1 ao 5, e aí nós vamos pular do 10 até o 14, porque foi assim que ele recebeu a mensagem. Veja que o verso 1, o anjo que estava dando a revelação para ele, volta a falar com ele, e agora o desperta como de um sonho.
E a ideia que o profeta tem ao revelar isso é que a última mensagem que ele recebeu, participando da realidade celeste, o havia impactado tanto que parece que agora ele está tonto, atordoado. Sabe quando você está dormindo e já é lá para as tantas da madrugada, umas 2, 3 horas da manhã, e você ouve um barulho em casa e você sai da cama, seus olhos estão turvos e você não sabe direito o que está acontecendo, mas você sabe que está acontecendo alguma coisa, porque você estava dormindo, você estava ali debruçado no seu sono. Essa é a ideia aqui. O profeta, ele foi tão afetado pela última mensagem, que agora ele está como se estivesse dormindo, e o anjo tem que dar um cutucão nele para ele receber a mensagem. Por quê? Qual foi a mensagem que ele acabou de ouvir? A mensagem do Evangelho. O capítulo 3 ensinou algo que não era tão claro assim no Antigo Testamento, pelo menos para a maioria deles, que haveria perdão por meio da obra do renovo, Jesus Cristo, e esse perdão aconteceria num único dia. Lembre-se que o Antigo Testamento, o perdão era dado ano a ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sacrifício, e o profeta agora ouve o seguinte: perdão no único dia, perdão na cruz, salvação pela graça, justificação pela fé. Ele ficou extremamente abalado, porque ele entendeu a mensagem do Evangelho. O perdão para os nossos pecados é gratuito, não por algo que fazemos, mas por algo que Deus fez fora de nós, e que Ele então vem fazer dentro de nós. É isso que atordoou o profeta, a mensagem do Evangelho pregada no capítulo 3, perdão de pecados no único dia. E essa mensagem a gente vê que ela cria no profeta esse espírito de estar atordoado, ou seja, ela balança o profeta, porque o Evangelho tem que fazer isso conosco, nos balançar, criar um efeito em nós de nos fazer tremer nos nossos pés. Porque o perdão não depende de nós, depende de Jesus, depende da obra da cruz, depende da fé que Deus nos dá, não depende de nós. E depois então deste profeta ficar atordoado pela mensagem, Deus lhe dá agora uma visão um tanto quanto enigmática. Ele vê um candelabro de ouro, vasos de azeite, tubos, lâmpadas e 2 oliveiras, que não é explicado aqui nos primeiros versos, mas o profeta, diante daquela mensagem, ele pergunta: o que é isso aí, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E aqui, meus irmãos, nós aprendemos algo acerca das Escrituras que às vezes esquecemos. Há coisas nas Escrituras que realmente são difíceis de entender. Afinal, o próprio apóstolo Pedro disse que as cartas de Paulo há coisas difíceis de entender. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, no final do capítulo. Ou seja, a palavra de Deus tem coisas difíceis, coisas que não são tão claras para nós. Nem todas as doutrinas são fáceis de gravar, de entender, de assimilar e de viver. E o profeta aqui está diante dessa doutrina que é difícil. Por isso ele pede ao Senhor, recorre ao Senhor, para que ele aprenda a palavra. E isso é uma lição espiritual para nós crentes. A lição espiritual para nós é que devemos recorrer ao Senhor para aprender a palavra. Mas veja que, como o profeta fez, também devemos fazer. O profeta buscou o conhecimento. No nosso estudo de quinta-feira, nós vimos que os profetas do Antigo Testamento, eles indagavam, eles inquiriam acerca da mensagem, eles meditavam nas Escrituras para aprender as realidades espirituais. E é isso que Zacarias está fazendo, e é isso que é o padrão de ensino em todos os tempos para os crentes. Ou seja, aprender a Bíblia envolve dedicação, envolve tempo. Não é uma atividade corriqueira e algo que deve ser feito corrido. Pelo contrário, é uma atividade que devemos nos debruçar, nos empenhar. E essa é a tônica
daqueles que creem, essa é a tônica daqueles que amam as Escrituras. Lembrando que Lucas elogiou os bereanos, mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles ouviam atentamente e eles vasculhavam nas Escrituras para aprender aquilo que eles ouviam. Ou seja, empenho para aprender a Bíblia. As igrejas hoje são tão fracas porque seus crentes são fracos. E por que eles são fracos? Porque eles não entenderam que para crescer na fé é necessário fazer como profeta, recorrer ao Senhor para aprender e se debruçar no estudo das Escrituras, porque há nelas coisas difíceis. Mas sabendo Deus da nossa deficiência, Deus fez algo maravilhoso para nós. Os nossos símbolos de fé, eles entendem como profeta aqui que há coisas difíceis de entender na Bíblia, mas os nossos símbolos de fé, eles nos dizem que tudo que é suficiente e necessário para a nossa salvação e para a prática do dia a dia da vida é muito claro nas Escrituras. Vou te mostrar isso biblicamente com 2 exemplos. O que pode ser mais claro do que Jonas dizer: ao Senhor pertence a salvação? Tem coisa mais clara? Precisa nem de interpretar, não é mesmo? Já está interpretado, é muito claro. A salvação é de quem? É dom de quem? De Deus. E para viver? Muito fácil também. A palavra não diz não adulterarás? Quer regra mais clara do que essa? Não furtarás? Não dirás falso testemunho? Não cobiçarás? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Lembra-te do dia de sábado, honra o teu pai e tua mãe, não matarás. O que mais? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Quer coisa mais clara do que isso? Até uma criança pode ouvir isso e entender a sua verdade. Ou seja, coisas que são essenciais para a salvação e para a prática, Deus nos legou de maneira tão clara que nós não vemos, a não ser por causa da nossa dureza de coração e por causa dos problemas da cegueira espiritual. Tendo em vista o que temos visto, é grande a cegueira da igreja, não é mesmo? A cegueira da igreja é enorme, porque as pessoas mal sabem acerca da salvação, e as pessoas mal sabem como obedecer a Deus. E veja que agora, o verso 5, o anjo pergunta mais uma vez ao profeta: o que é isso aí? E ele diz: eu não entendi não, Senhor, não entendi. E esta repetição está aqui para marcar a humildade do profeta. Esse homem foi humilde ao dizer que ele não entendeu a mensagem ainda. E Deus fez isso para que ele se humilhasse e recebesse um entendimento espiritual. Aqueles que são orgulhosos, a graça de Deus e o entendimento espiritual das coisas de Deus é retido. São aqueles que se humilham diante de Deus, que Deus se revela a eles salvificamente e com a mensagem clara da graça. Lembre-se que Jesus certa vez louvou ao Pai. Ele disse: Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não revelou essa verdade, ou seja, que Ele era o Salvador, aos grandes desse mundo. O Senhor revelou aos pequeninos, referindo-se àqueles judeus que eram hipócritas e orgulhosos e que não queriam saber da salvação. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que Deus não salvou muitos no mundo que tem muito conhecimento, aprove a Ele a salvar os débeis, para mostrar a esse mundo a gloriosa salvação que vem somente dele. E é essa a ideia aqui. Deus nos humilha diante da sua palavra, mostrando-nos, ela é maior, e se você quer entendê-la espiritualmente, tem que se humilhar, tem que vir como mendigo
tem que vir como um pequenino, como uma criancinha que nós somos. Por isso a palavra é chamada por Pedro de genuíno leite espiritual. Quem que toma leite? São as crianças. Percebe? O genuíno leite espiritual somos pequeninos. E é quando nós nos humilhamos e somos confrontados com a pequenez do nosso ser, que Deus então se revela salvificamente e revela a mensagem a nós. E é isso que ele vai fazer agora lá no verso 10, na parte C do versículo, que diz: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E aí você vai se perguntar: que olhos são esses? A mensagem aqui não retrata olhos nenhum. Você viu aí olhos retratados na mensagem? Não há. Obrigado. Não há olhos aí. Em que olhos são esses? Estes olhos são aqueles lá do capítulo 3, verso 9, que ele ainda não tinha aprendido completamente os 7 olhos que estavam na escultura do Senhor. Ou seja, os olhos agora são explicados, os olhos que percorrem toda a terra. A ideia aqui é a seguinte: Deus mostra a sua supervisão para todas as coisas que acontecem na terra. Lembre-se, o povo de Deus estava em dificuldades, estava apertado, eles não conseguiam construir o templo, havia uma tarefa que era grande demais para eles. E aí Deus está falando assim: os meus olhos passam por toda a terra. A ideia de Deus é: vocês acham que eu não vejo o que está acontecendo? Eu não estou alheio às coisas que acontecem com vocês. Eu não sou fraco para deter ou controlar as coisas que acontecem com vocês. E aí Deus aqui está mostrando: eu vejo tudo. E veja que esse é um conforto para aquele povo e para o profeta. Por quê, irmãos? Talvez você não entenda o que é trabalhar na igreja do Senhor. Talvez você não entenda. Eu vou te mostrar um pouquinho daquilo que os pastores e líderes passam todos os dias da igreja. Nós temos uma tarefa que é impossível: edificar vocês. Por que é impossível? Simples: eu não posso mudar seu coração. Eu não posso fazer com que você aceite essa mensagem e viva essa mensagem. Isso é algo que faz a gente tremer nas bases, porque você sabe que as pessoas deveriam ouvir a voz de Jesus por meio da exposição e mudar de vida e viver, mas elas não fazem. E aí a gente fica do lado de cá: e agora, Senhor? Toda pregação é uma luta. A gente olha para as pessoas e muitas delas não estão prestando atenção e não estão nem aí. E eu não posso ir aí e dar em você um tapa na sua cara e falar assim: deixa de ser moleque e aprende a ouvir a escritura, porque você vai para o inferno. Eu não posso fazer isso com você. Eu não posso rasgar o seu coração espiritual e colocar essa Bíblia aí dentro para você crer em Jesus e viver como crente. Percebeu como é difícil? Percebeu que eu não tenho poder? E isso faz com que a gente esteja sempre com a faca na garganta. E qual é o consolo? O consolo é que Deus diz: eu vejo todas as coisas, eu estou no controle de todas as coisas. E quando Ele diz isso, significa o quê? Os meus planos não podem ser frustrados. Aqueles que Ele vai salvar, Ele vai salvar. Aqueles que Ele vai condenar pela pregação, Ele vai condenar. E é isso que traz conforto e consolo aos líderes do povo de Deus, que a gente tem que confiar nas ações de Deus e entender que Deus está vendo todas as coisas, e nós não precisamos ficar como crianças agitadas e daqui para lá pensando: e aí, Deus, meu trabalho vai servir para alguma coisa nesse mundo, nessa igreja? Por isso que Deus traz essa mensagem a Zacarias, porque ele e Ageu estavam pregando, e o povo não mudando, e aí Deus fala com ele: fica tranquilo, eu estou vendo isso.
Eu sei que você está incomodado, eu estou vendo isso. E aí Deus complementa a mensagem para ele, nos versos 12 e 13, dando agora o sentido do candelabro. Veja que o candelabro agora é descrito, suprido pelos azeites, ou azeite dourado. Ou seja, Deus está mostrando, eu vejo todas as coisas. E qual é a solução minha para isso? Um candelabro que recebe azeite dourado. Quando nós interpretamos esse símbolo por meio das Escrituras, nós vamos entender bem o que Deus quer dizer. A ideia de Deus é: a minha obra, ela é feita pela ação do meu Espírito. O azeite nas Escrituras é um símbolo do Espírito Santo. Por isso profetas, sacerdotes e reis eram ungidos com o quê? Com o azeite. O símbolo do Espírito Santo. Por isso que Jesus deu uma parábola sobre virgens sábias que enchiam as suas lâmpadas de azeite do Espírito Santo. Percebe? Então a mensagem é: o Espírito Santo está aí com vocês, e é Ele quem faz a obra. Lembre-se que essa mensagem havia sido dada em Ageu capítulo 2, verso 5, e Deus disse: o meu Espírito está habitando no meio de vocês. E aqui, irmãos, o que Deus está ensinando para ele é o seguinte: com o Espírito Santo, os nossos esforços não são ineficazes. Um dos maiores problemas hoje, nosso, é querer fazer a obra de Deus sem estarmos cheios do Espírito Santo. A obra feita sem o Espírito Santo, ela vai naufragar. E é a obra de muitas igrejas nos nossos dias, que estão querendo encher igrejas, trazer inúmeras pessoas para dentro da igreja, mas não há unção do Espírito. O Espírito Santo não está agindo, por quê? Porque não há verdadeira pregação da palavra. Só há programações que chamam a atenção de pessoas. Irmãos, saibam de uma coisa: eu não sou imbecil. Se eu quisesse encher essa igreja aqui sem o Espírito Santo, eu faria. Mas não é o certo. Era só colocar umas meninas bonitas dançando aqui, que ia chover de jovem. Pôr um jovem bonito aqui cantando e dançando aqui na frente, que ia encher de jovem. Você percebe? Mas não é isso que a gente tem que fazer na igreja. A obra da igreja não é essa. A obra da igreja, ela é feita no poder do Espírito, pregação da palavra, pela pregação que traz esse Espírito agindo nas nossas vidas. Mas para isso é necessário que o pastor e os membros se encham do Espírito. Por isso Paulo disse para toda a igreja de Éfeso: gente, vão parar de ficar bêbado e vão fazer o seguinte: encha-se do Espírito. Como? Por meio da palavra, falando entre vós com salmos, por meio da palavra de Deus. É a palavra que traz enchimento. E aqui Deus está ensinando isso para o profeta. Quem que vai agir no meio de vocês, profeta? É o Espírito. Mas ainda falta uma coisa. Quem são essas oliveiras aí? O verso 14 responde que ele ainda não tinha entendido no verso 13. São os dois ungidos que assistem ao Senhor, trabalham junto com o Senhor. E aqui, quem então são essas duas oliveiras? Os dois ungidos. Nós já vimos o primeiro semana passada, Josué, um homem com vestes sujas pelo pecado. E agora nós vamos ver o segundo, Zorobabel. A ideia é que os ungidos são quem? Os líderes do povo de Deus. Josué, sumo sacerdote; Zorobabel, o governador. As duas oliveiras, elas foram então ungidas para trabalhar pelo Senhor. E da mesma forma que esse candelabro então é cheio do Espírito Santo, eles seriam cheios do Espírito Santo para poder trabalhar pelo Senhor. E veja que essa é a ideia, porque o candelabro, nós lemos aqui hoje em Apocalipse 1:20, significa o povo de Deus. Então a ideia que Deus está ensinando para Zacarias é a seguinte: veja, esses homens aí que são oliveiras, eles vão ser cheios do Espírito, e ao ser cheios do Espírito, eles vão trabalhar no candelabro, eles vão manter a chama acesa do meu povo. Ou seja,
eu, Deus, vou sustentar a vida dessa comunidade aí, pelo meu Espírito, através desses homens, através desses líderes, irmãos, que são ungidos. Ou seja, a palavra ungido é a palavra Messias. Então aqueles dois homens, ao trabalhar, cheios do Espírito Santo, eles estavam apontando para quem? Jesus Cristo, aquele que é sumo sacerdote e aquele que é rei do povo de Deus. Ambos apontam para Jesus. E Jesus, sim, é o verdadeiro construtor do templo, não esse de pedras físicas e aquele de Jerusalém de pedras físicas, mas o verdadeiro templo, a igreja do Senhor. Jesus é quem dá energia à igreja pelo seu Espírito. Para quê? Para que ela seja construída, para que os eleitos sejam salvos. Então essa visão é a seguinte: Deus vai construir o seu povo. Não são os líderes que fazem isso, Deus faz isso. E Deus então contrabalanceia essa mensagem, mostrando o quê? Ele usa sim líderes humanos. Ele usaria Zorobabel e Josué, que serviriam ao povo de Deus. Só que é muito claro a distinção entre os meios e Deus. O poder não vem dos meios, o poder vem de Deus. O verdadeiro trabalho não vem dos meios, vem de Deus. Então a mensagem é: eu vou usar estes dois e eu vou edificar o meu povo. E essa palavra então nos chama a dependência do trabalho do reino, uma dependência santa do Senhor. É entender que o trabalho do reino, ele é feito pelo Senhor, numa graça que trabalha nas nossas vidas. Essa é a mensagem que precisamos aprender. Quem faz a obra na igreja? O Senhor. Ele usa líderes que são fiéis, sim, mas em última análise, quem que acrescenta as pedras espirituais e salva pessoas? Deus. Por isso Paulo pôde dizer à igreja de Corinto: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi? Eu? Não, Deus. A última mensagem que o profeta tinha que aprender é uma mensagem para todos os tempos também. Por quê? O que o candelabro faz? Ilumina, não é? O candelabro serve para iluminar. E veja que ele representa a igreja de Deus. Então qual é a função da igreja de Deus nesse mundo? Ser luz. Jesus interpreta isso em Mateus 5, 14 a 16, que ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder o que? A candeia debaixo do alqueire, debaixo da cama. A candeia, o candelabro. Mas se coloca ela no velador e ela ilumina a casa. Diante disso, brilhe a luz de vocês, para que Deus seja glorificado. Ou seja, a última mensagem que o profeta precisava de ouvir é essa: a igreja tem que ser luz nesse mundo. A igreja tem que iluminar o mundo corrupto pela luz do evangelho pregado e vivido. E isso através do poder do Espírito Santo. Ela é alimentada pelo Espírito Santo. Ela é alimentada pelo Espírito Santo, que usa líderes para fazer isso. Primeira mensagem. Segunda mensagem, a Zorobabel, versos 6 ao verso 9. Prosseguiu o anjo e me disse: esta é a palavra a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. A mensagem agora se volta para Zorobabel, que é o líder do povo de Deus. Esse homem que deveria sentar-se no trono de Davi, mas que não pode, é um governador fajuto lá na Judéia, porque o povo de Deus estava pressionado. E esse homem, irmãos, está com essa missão difícil: governar esse povo desanimado, governar um povo que não tem poder espiritual, e ele tem que construir um templo.
Um templo que agora não tem dinheiro para fazer. E imagine o contraste, não é? Na época de Salomão, tinha dinheiro a rodo, sobrando, vinha madeira de Tiro, vinha especiarias do mundo inteiro, vinha prata e ouro. Davi juntou um monte de tesouros, facilidade, trabalhadores. E agora esse homem tem que construir um templo, e ele olha para um lado, olha para o outro, e vê um bando de gente capenga, que não consegue trabalhar, e quer viver a vida só para si mesmo, construindo suas casas, cuidando dos seus negócios. Como fazer isso? Como construir? E aí, o que Deus faz? Ele traz a palavra a Zorobabel. E isso é importante, essa expressão, a palavra do Senhor a Zorobabel. Por quê? Diante de uma situação assim, o que pode animar uma pessoa? A palavra. Somente a palavra de Deus, que traz as promessas, que traz a realidade de um Deus que governa, que é santo, que não falha, que tem propósito para o seu povo. Só a palavra pode nos iluminar nessa questão, nos confortar nessa questão e trazer alegria sobre aqueles que trabalham. E veja, a palavra então ela é fundamental no trabalho da obra do Senhor, não só para construir aquele templo físico lá, mas para construir a igreja dos nossos dias. Por isso que a palavra ela é central no culto. Você já percebeu que nós cantamos pouco no culto? Lemos muito e pregamos muito? Por que isso? Por causa da palavra. Sem a palavra nada vai acontecer. É interessante, há crentes dos nossos dias, você entra no carro dele, música tocando, você vai na casa dele, música tocando, você vê ele cantando o dia inteiro, e aí você pergunta, e lê Bíblia, você não lê não? Não, não leio não. Ué, está sendo edificado como? Não está perdendo tempo à toa. Não estou falando que a gente não tem que cantar, não estou falando que a gente não tem que ter louvor nas nossas vidas, mas eu estou falando que às vezes a gente é tão ignorante que a gente perde tempo com coisas boas e esquece das melhores, que é a palavra de Deus. Lembra de Marta e Maria? Marta não estava errada em servir a casa, a não ser quando ela deixou a melhor parte para servir a casa. Maria não escolheu a melhor parte. Os crentes hoje estão escolhendo as piores partes, enquanto nós deveríamos estar aqui como Zorobabel, ouvidos atentos à palavra, doidos para meditar na palavra, para aprender da palavra. Por quê? Sem ela, meu irmão, nós estamos lascados. Não tem edificação, não tem transformação, não tem perdão, não tem salvação. Por isso que Deus trouxe o que para Zorobabel? Música. Ele trouxe uma nova programação para a igreja? Ele trouxe o quê? Palavra. E o que essa palavra diz? A palavra ela não foca no homem. A palavra verdadeiramente exposta, ela foca em Deus. Por isso a mensagem é não por força e nem por poder. Essas duas palavras, força e poder, no original elas apresentam capacidades humanas. Ou seja, a ideia de Deus para Zorobabel é o seguinte: sabe como que você vai construir o templo? Não é através da sua habilidade dos trabalhadores, não é o que vocês fazem, não é a força que vocês acham que vocês têm, não é a capacidade técnica que vocês têm, não são as habilidades humanas que vão à frente com o meu reino. Essa é a ideia. E essa é a mensagem importante dos nossos dias, que nós devemos deixar de confiar em nós mesmos e confiar no Deus que edifica a igreja. Deus não edifica a igreja com a força do homem, Ele edifica a igreja com a força do seu poder, do seu espírito. Por isso Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Jeremias 17:5. A ideia não é que eu não devo confiar nas pessoas, eu não devo confiar em mim mesmo, nas minhas habilidades, nas minhas capacidades.
minhas capacidades e habilidades, elas são usadas para o reino de Deus, mas não são elas que fazem as coisas, é a graça de Deus, é o poder de Deus. E por que esse homem tem que ouvir essa mensagem? Já que ele era um bom líder, já que ele era um homem piedoso, porque todos nós precisamos dessa mensagem. Todos nós. Lembre-se que quando Paulo foi ficando orgulhoso, por ter visto o céu e as coisas do céu, o que Deus fez com ele? Lhe deu um espinho na carne, e ele orou 3 vezes, pedindo: Deus, tira esse negócio de mim. E Deus disse assim: minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o meu poder atua, Paulo, quando você é fraco. E é isso que nós precisamos de ouvir, pastores, líderes, membros de igreja. Não é por força nem por poder, não é a nossa habilidade que edifica a igreja. A força e o poder são do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é que trabalha na alma humana. É o poder do Espírito Santo que muda corações. É o Espírito Santo que traz pessoas para serem salvas e abre os seus ouvidos para essa mensagem de salvação. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e mostra que todos aqui são pecadores, não podem se salvar. Mensagem que nós não aceitaríamos de maneira nenhuma se não fosse pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz: vocês são sujos diante de Deus, vocês fedem diante de Deus, mas tem perdão para vocês em Jesus. É o Espírito Santo que diz na palavra do Senhor: vocês, depois de fazerem tudo o que tem que fazer, considerem-se inúteis no trabalho do Senhor. O Espírito Santo que energizou a criação, que gerou Jesus no ventre de Maria, ressuscitou o Senhor, que trouxe o povo de Ezequiel da morte para a vida, é que trabalha de verdade na igreja. Ou seja, onde está o poder do reino? Na palavra e no Espírito, não nos homens. É por isso que muitas igrejas hoje estão fracassadas, cheias de gente indo para o inferno. Por quê? Líderes confiando em si mesmos e nas suas programações. As pessoas não estão vindo à igreja. Vamos encher essa igreja. O que elas gostam? Deixou de confiar no Espírito, está aí confiando no homem. Nós precisamos já alcançar os skatistas dessa cidade. Então vamos nos tornar skatistas. Deixou de confiar em Deus, deixou de confiar na mensagem do Espírito Santo. Está confiando no quê? Na estratégia humana. São muitas as igrejas que fazem isso ou não são? Sabe o que Deus está dizendo para elas? Já naufragaram. Estão confiando em quem? Nas suas forças, no homem, nas habilidades, nas técnicas, na metodologia. Onde está o Espírito Santo? Longe daquelas igrejas. Então nós temos um poder invencível do Espírito, e é nele que devemos confiar? Sim. Então vai ser fácil fazer? Não. Verso 7: quem és tu, grande monte? A ideia do Senhor agora é dizer o seguinte: Zorobabel, você tem um poder invencível aí, que é o Espírito Santo, mas isso não significa que não vai ter dificuldade. A ideia de um grande monte aqui é uma dificuldade intransponível. Por isso nós lemos hoje Isaías 40, 4 e 5, que diz que todo vale será aterrado, nivelado, os montes e os outeiros, o que é tortuoso vai ser retificado, os lugares escabrosos, explanados. Ou seja, a ideia é que na guerra do reino, é que para edificar o reino, há dificuldades que são enormes. Eu já citei algumas aqui para vocês. Não podemos mudar o coração do homem, não podemos convencer o homem por nós mesmos, e há muitas outras. Há obstáculos e obstáculos intransponíveis, mas, diz Deus, esses montes aí
vão ser aterrados. Ou seja, a ideia é: quem vence as dificuldades? São os homens? São os pastores? São os presbíteros? São os membros? Não. Deus vence as dificuldades. Então, essa mensagem é uma mensagem que ela vai em dois caminhos. Vejam o que diz um comentarista sobre isso. Essa palavra mostra a dependência que devemos ter de Deus em dois caminhos. Quando estamos desencorajados, ansiosos e temerosos por causa das dificuldades, essa palavra nos fala que Deus pode vencer a maior montanha. O segundo caminho é quando nós estamos orgulhosos, dependendo das coisas erradas. Isso nos humilha e nos lembra que não é pela força humana, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a mensagem para nós aqui ela é clara. Há dificuldades, haverá dificuldades, elas são grandes, e nós não devemos confiar em nós mesmos, nós devemos confiar no Deus soberano que vence os obstáculos. E na verdade os obstáculos eles fazem parte do plano de Deus na nossa vida. Para quê? Para que aprendamos a total dependência dele. E é nessa total dependência, como eu já disse, o poder que aperfeiçoa na fraqueza é que Deus trabalha. Deus vai trabalhando nas dificuldades. Sabe, irmãos, eu vou falar algo da minha natureza que vocês não conhecem. E é algo difícil para mim, mas eu tenho aprendido a louvar a Deus por isso. Eu sou pouco autoconfiante no trabalho dessa igreja. E aí você pode pensar assim: puxa vida, esse cara é meu líder. E aí sabe o que eu faço? Eu glorifico a Deus por isso. Porque o dia que eu me tornar autoconfiante nesse trabalho, quem vai trabalhar sou eu, não é Deus. E esse trabalho só vai de mal a pior. Então eu louvo a Deus por essa fraqueza da minha alma, de não confiar em mim mesmo. Graças a Deus por isso. Essa minha fraqueza, na verdade, é a nossa maior fortaleza, de saber que a confiança está toda em Deus, e não nas habilidades, nos estudos, nas capacidades humanas. E veja que, tendo em vista isso, a obra de Deus ela avança, e Deus diz aí a Zorobabel: você vai colocar a última pedra nesse templo, e vai ter aclamações e alegria, graça sobre graça. A ideia é que Deus venceria as dificuldades e o templo seria construído cabalmente. Veja, o templo está parado, eles não podem construir, os inimigos estão apertando, e aí você olha e fala assim: que loucura acreditar nisso, não é? Mas Deus está chamando esse homem a acreditar nisso e a viver por fé. A pedra vai ser colocada. A minha obra não fica pela metade, é o que Deus está dizendo. Ela vai chegar ao final. E quando chegar ao final, o que vai ter? Alegria. E mais do que alegria, vai ter graça sobre o meu povo. Se graça já é bom, imagina graça multiplicada, favor de Deus multiplicado. Que maravilha. E é isso que Deus falou. E veja que o verso 9, ele repete a mesma coisa. Essas mãozinhas aí de Zorobabel que colocaram a pedra principal, vão colocar a última. E por que Deus repete a mensagem? Primeiro, porque nós temos dificuldades em acreditar nessas promessas que parecem impossíveis, não é mesmo? Promessa de que aquele templo ia ser construído? Você está doido, como é que nós vamos acreditar nisso? Promessa de que a igreja de Deus não vai naufragar nesse mundo em meio às pressões? Está doido, esse trem vai acabar. A mensagem é trazida novamente para mostrar que Deus certamente faria aquilo que Ele está fazendo. E em segundo lugar, Deus mostraria que a sua palavra é verdadeira e que o ministério profético desse homem aqui era verdadeiro, no sentido de que o povo teria alento ao ver que a palavra de Deus não falha,
que a palavra de Deus traz promessas infalíveis, como nós cantamos aqui hoje, e que devemos trabalhar segundo essas promessas. E sabe qual é a mensagem mais profunda aqui? É a mensagem do verdadeiro Zorobabel, um sujeito chamado Jesus Cristo, descendente de Zorobabel, que não construiu um templo na Judéia, mas ele constrói um templo espiritual, chamado Jerusalém Celeste. O que está sendo visto aqui é que Cristo viria e que Cristo construiria o verdadeiro templo, a igreja. Por isso que Pedro nos chama de quê? Pedras vivas. As verdadeiras pedras que importam são os crentes, as pedras vivas. E essas pedras, elas não são colocadas por nenhum ser humano, mas por Zorobabel, o Senhor. Ele que está no prumo na mão, ou seja, a palavra, construindo a sua igreja. O prumo está na mão de Zorobabel, ou seja, a palavra está na mão de Cristo, e ele está construindo a sua igreja por meio da pregação da palavra, por meio do púlpito, pregando fielmente a palavra. A mensagem é: Jesus vai alcançar os seus eleitos, e nenhum deles vai faltar. Todos eles serão alcançados, e a pregação da palavra vai salvar todos os eleitos de Deus. E o que acontecerá naquele grande dia? Festa, graça e mais graça. Nós vamos habitar com o Senhor para todo sempre. E a última mensagem desse texto? A última mensagem desse texto está no verso 10, parte A e B. Quem despreza o dia dos humildes começos se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Essa mensagem é destinada a um grupo muito comum da igreja, chamado desanimados. Você já percebeu que em todos os tempos na igreja há pessoas que são sempre pessimistas sobre a obra do Senhor? E elas dizem assim: não vai dar certo. Ah, essa obra em Curvelo, tem que acabar com isso, não vai para lugar nenhum. São pessoas pessimistas. E aí quando você chega para conversar com elas, elas se descrevem como realistas. Não, eu estou sendo realista. Olha as dificuldades que tem aí. Não vai dar certo. Olha só, pastor, as pessoas não vêm na igreja, elas não ouvem a Bíblia, elas não querem viver a Bíblia. Esse trem não vai prestar, esse trem não vai dar certo. Naquela época tinha essas pessoas em relação ao templo. Elas olhavam para o templo e começavam a chorar. Ah, não vai dar certo. Lembra lá dos tempos de Salomão? Era muito bom, tinha dinheiro, tinha gente trabalhando. Não vai dar certo agora. Talvez muitos deles diziam no coração: o que nós estamos perdendo tempo com isso? Estas pessoas, elas são descritas aqui por Deus como pessoas que desprezam os humildes começos. E irmãos, como são tolas as pessoas que pensam assim? Por quê? Deus sempre começa a sua obra de maneira humilde. Ele começou um povo que ia ser redimido no Éden, com duas pessoas, Adão e Eva. Deus chamou de Ur dos Caldeus, não foi uma nação inteira, foi um indivíduo. Deus salvou um povo para redimi-lo lá do Egito, que era o menor de todos os povos. Jesus começou a sua igreja no Pentecostes com 120 pessoas que tiveram dificuldade de acreditar que ele tinha ressuscitado. A obra do Senhor começa como? Grande, humildes começos.
Isso apanha as pessoas no laço da incredulidade. O povo deveria entender: Deus começa com humildes começos para que dependamos dele, para que deixemos a autoconfiança, para que aprendamos a ver as realidades espirituais quando a nossa cegueira espiritual tentar turvar a nossa visão das coisas. E é isso que a gente precisa de aprender na igreja, de que o reino depende apenas da ação de Deus para ter êxito, de que os humildes começos são os começos de Deus, mas Ele tem poder para realizar a obra. Aqueles que desprezam os humildes começos. Quando você olha para a nossa congregação, qual é o sentimento que você tem? É vontade de trabalhar no poder do Espírito, ou é desprezo pelos humildes começos? Qual é o pensamento que está no seu coração sobre isso? E o que pode transformar isso? Parte B: a alegria através do prumo na mão de Zorobabel. A ideia é que a atitude dele seria transformada ao ver o trabalho acontecendo por meio daquele homem frágil. Quando eles vissem aquele homem frágil, sem poder, sem calibre no mundo, trabalhando, e veja, segurar um prumo, irmãos, não é tarefa difícil. Qualquer um pode segurar o prumo. Haveria alegria. Eles veriam que a ação por trás de tudo aquilo não era humana, era ação divina, porque Deus estava usando um homem fraco para vencer os fortes, usando uma nação pequena para trazer o seu reino. A ideia é quando o trabalho acontece no poder de Deus e na fraqueza humana, a nossa visão das coisas muda. E a ideia para os nossos dias é a seguinte: quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, qual é o sentimento que muitas vezes chega ao nosso coração? Desânimo, não é isso? Igrejas fracas, igrejas sem pregação, igrejas com pessoas que vêm no domingo e faltam 5, sem compromisso nenhum com a Bíblia. E aí a gente olha e fala assim: para onde que vai parar? O que pode mudar? Zorobabel com o prumo na mão, Jesus construindo a igreja, salvando pessoas por meio da pregação. E isso faz com que nos alegremos, e faz com que tenhamos a certeza de que Jesus está construindo a sua igreja, e um dia Ele vai apresentá-la sem rugas, máculas. E nós aqui podemos olhar para esse dia distante e ir nos alegrando. Deus vai fazer isso. E quando nós olhamos para a nossa vida, isso nos ajuda também a não desanimar. Quando a obra da santificação está começando e acontecendo na nossa vida, a gente olha e parece assim: Deus nunca vai tirar esses pecados. E Deus tira. Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la. Quando? Até o dia de Cristo. Não despreze os pequenos começos. Conclusão e aplicações. Esse texto nós temos 3 mensagens. A mensagem a Zorobabel é: não por força e nem por poder, não são as habilidades humanas, mas pelo poder do Espírito. As dificuldades são vencidas por Deus. A mensagem aos desanimados é: não se desanimem, alegrem-se ao ver Deus salvando pessoas. Deus está trabalhando. E a mensagem ao profeta: Deus trabalha por meio de pessoas, o poder vem dele, ele vai trabalhar. Aplicações: como viver esse texto tão enigmático, né? Primeira aplicação: o candelabro, que é a igreja, é uma ilustração daquilo que deve ser a nossa vida. A nossa vida tem que iluminar Cristo nesse mundo.
E isso só vai acontecer quando nós estivermos unidos a Cristo pelo Espírito e o Espírito Santo nos encher cada vez mais para a prática das boas obras em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. A começando no nosso lar, onde é mais difícil ser crente, onde a gente não pode brigar com a esposa, agredir o filho, ser blasfemo. Lá no lar começa a obra de Deus, mudando os nossos corações, nos enchendo do Espírito, e depois nós trabalhamos fora do lar, no nosso trabalho, na nossa escola, na sociedade onde a gente mora, mas sempre lançando luz em Jesus. Segunda aplicação: as lâmpadas queimam o óleo, representando o Espírito dado à igreja. Entenda uma coisa: você só vai ser forte espiritual se você se encher do Espírito Santo, e você só vai trabalhar direito para Deus se você se capacitar no Espírito Santo. E como que o Espírito Santo principalmente nos capacita? Viver uma vida de acordo com a palavra. Muitas pessoas se enganam hoje, achando que elas são cheias do Espírito Santo, mas elas não vivem nada da palavra. Irmãos, eu já estive em igrejas muito loucas. Eu conheci um indivíduo uma vez que disse que prendeu o Espírito Santo dentro de uma garrafa, parecendo Tião Galinha, né? Que prendeu o capeta na garrafa. Eu já ouvi isso. E aí quando você olhava para a vida daquele homem, não tinha nada de santidade. Que Espírito Santo é esse que ele tem? Mas assim são muitos. Eu sou cheio do Espírito. Me mostra suas obras aí. Quais são? Encher do Espírito nos leva à obediência. Terceira aplicação: uma das coisas mais notáveis que Zacarias vê aqui é as lâmpadas diretamente ligadas às oliveiras. Isso significa o quê? Que Deus usa pessoas na igreja e supre essa igreja pelas pessoas, mas sempre sabendo de uma coisa: o poder não está nas pessoas, o poder está no Espírito Santo. Deus usa as nossas habilidades, nossos recursos, mas sempre o poder está no Espírito Santo. Sempre o sustento está em Deus e nunca no homem. E é só através dessa realidade que nós vamos aprender que servir ao Senhor tem que ser em total dependência do Senhor. Porque muitas vezes a gente prega a palavra para os nossos familiares e eles nunca nos ouvem. Qual é o sentimento que você tem ao falar de Jesus para essas pessoas? É dependência total do Espírito? Ou é dependência total dos livros de teologia que você leu, das pregações que você ouviu no YouTube? Quarta aplicação: o verso 6 é central para nós. Por quê? Esse verso nos humilha com o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um evangelho de humilhação, um evangelho que mostra que o ser humano não tem poder nenhum por si mesmo, que mostra que o ser humano é pequenino, tacanho diante das coisas do mundo, mas que há salvação unicamente em Deus, e que há poder unicamente em Deus para a salvação e para a vida de santidade. Lembre-se, as lâmpadas naquela época podiam queimar sem o óleo? Não. Nós não podemos ser salvos sem o Espírito e não podemos trabalhar sem o Espírito. Muitas igrejas hoje querem avançar com marketing, ideias antropológicas
técnicas administrativas, coisas gostosas para se fazer na igreja, não é? Eu vou naquela igreja porque naquela igreja tem muitas programações legais. Que essas igrejas estão perdendo o poder do reino, o Espírito Santo pela palavra. Perceba que essas igrejas pouco pregam a palavra, não é mesmo? Pregação, 15 minutos. Quando tem, né? Programações de jovens. Uma oração, dá um estudinho lá, vale nada, né? Só para falar que não teve, que hoje afinal a gente é crente, né? E o resto é o quê? Conversa e cumilança. Onde que estão esses jovens? No mundo. A maioria é ímpia. Percebeu que não adianta? O que precisa? Pregação no culto. Quinta aplicação: o verdadeiro avanço do reino se dá pela ação da palavra, pela oração da palavra e pelo encenar da palavra, os sacramentos. Como que o reino avança? Pelos meios de graça: palavra, oração, sacramentos. São eles que Deus usa para edificar e salvar o seu povo. Então o que nós devemos fazer? Você, como crente individual, tem que tagarelar a mensagem do Evangelho, falar da mensagem do Evangelho para aqueles que estão ao redor, e mais, orar pelo avanço do reino. Você já orou hoje para a nossa igreja se tornar saudável? Você já orou hoje para a nossa igreja crescer? Como é que você espera que isso aconteça se você não faz o que você foi chamado para fazer? Você convidou essa semana algum amigo ímpio para ouvir a mensagem da palavra? Você falou de Jesus para alguém essa semana? Percebe? Nós precisamos de compromisso com o reino, em que nossa vida é uma vida para falar de Jesus, para orar a Jesus pela sua igreja e para participar das coisas de Jesus. Irmãos, semana passada nós tivemos Santa Ceia na nossa igreja. Era feriado, né? Nós tivemos 20 pessoas aqui para alimentar de Jesus. Onde estavam as outras? Onde você estava? Na roça? Fazendo o que lá? Cultuando a Satanás? Porque quando você deixa de cultuar Jesus, você está cultuando o diabo. Onde você estava? Percebeu que o reino não avança assim? Mas a mensagem é: Deus vai vencer as dificuldades. Graças a Deus por isso. Essa mensagem caiu sobre uma luva no meu coração e espero que no seu também. Sexta aplicação: se você quer ver a igreja crescer, então cresça você individualmente como crente. É quando nós nos enchemos do Espírito e vivemos a vida da palavra do Espírito, é que a igreja vai crescer espiritualmente e numericamente. Será que você é tão cego que você não leu isso na Bíblia? Abra comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Verso 41 e verso 42. Veja que se o que eu estou pregando aqui não condiz com isso, ó. Saúde espiritual leva a crescimento espiritual na nossa vida e na igreja. Diz assim: então,
os que lhe aceitaram a palavra, pregação de Pedro no templo, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E como que essas pessoas viviam? De qualquer jeito? Perseveravam na doutrina dos... Ou seja, a vida delas era pautada na palavra, elas amavam a palavra, elas liam a palavra, elas viviam a palavra. Que mais? Na comunhão, eles estavam juntos na igreja, no templo. No partir do pão, o que eles faziam? Santa ceia. E por fim, Como então que isso afetava a vida deles? 43. Em cada alma havia temor de Deus. Os prodígios eram feitos pelos apóstolos, ó. Isso não acontece mais nos nossos dias. Mas havia temor nas almas. E quando havia oração, pregação, vida na palavra, saúde espiritual, o que acontecia? Verso 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava dia a dia os que iam sendo. Percebeu que é a mensagem que a gente precisa na igreja? O que a gente precisa fazer? Viver a palavra, orar a palavra, pregar a palavra, alimentar da palavra encenada. E quando a gente for saudável e houver temor no coração, o que Deus vai fazer? Salvar pessoas. E qual vai ser o resultado disso? Última aplicação. Nós vamos nos alegrar ao ver o prumo na mão de Jesus Cristo, em que Ele está salvando pessoas e acrescentando pessoas em igrejas piedosas, saudáveis, que querem viver a palavra. Essa é a alegria do crente. Ver Deus salvando pessoas e colocando essas pessoas em igrejas sérias, que pregam, vivem, amam a palavra e tem no centro da sua vida Jesus Cristo por meio da palavra. Esse tem que ser o nosso desejo para a nossa igreja. E as dificuldades? Deus vai vencê-las, se nós não confiarmos em nós mesmos. Que Deus nos abençoe para ser assim. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, Pai bendito, te agradeço por a mensagem dada a Zacarias, a Zorobabel e aos desanimados. Muitas vezes eu sou como Zacarias, como Zorobabel e como os desanimados. Então essa mensagem veio para o meu coração, eu te agradeço por isso. Te agradeço a Deus, porque o que se requer de mim é que eu seja fiel. E é isso que eu te imploro, me ajude a ser fiel, na pregação e na vida, na minha casa e fora dela. E eu te agradeço porque essa mensagem também vai de encontro aos nossos corações. São muitos aqui que estão desanimados, muitos que não têm compromisso com o Senhor e com o seu reino. Ou seja, a dificuldade é enorme. A dificuldade é impossível que a passemos, impossível para nós, mas possível para o Senhor. E eu te imploro que o Senhor venha salvar pessoas aqui que há muito tempo estão na nossa igreja e não mostram piedade nenhuma, estão se enganando, Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas. As obras delas são notórias, obras de nenhuma piedade, de nenhum fruto espiritual, de nenhum arrependimento. Salve-as. Há outras que são tão frágeis que também não estão produzindo obras, tacanhas, desanimadas. Que essa mensagem vá ao coração delas
e elas aprendam que o poder não está nelas, mas está no teu espírito, que as dificuldades espirituais delas, tu as vence. Ó Deus, eu imploro por todos nós, quando nós olhamos para a nossa igreja aqui, diante do catolicismo, diante das falsas igrejas com falsas mensagens que atraem muitos aqui em Curvelo, quando nós olhamos para nós mesmos fracos, parece que vai ser impossível essa congregação se tornar uma igreja, e até impossível é no sentido humano, mas não nos deixe confiar na força e na nossa habilidade, mas confiar no Senhor, que nossa confiança esteja inteiramente naquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, e usa os homens desta igreja, as mulheres dessa igreja, as crianças dessa igreja, para a edificação espiritual dessa igreja. Use, tire dos pequeninos que somos nós, perfeito louvor para a glória do Senhor. E quando estivermos confiando em nós mesmos, faça-nos humildes, nos humilhe novamente. Quando estivermos em incredulidade, duvidando do Senhor, traga-nos a mensagem do Teu Espírito Santo e do poder do Teu Espírito. Ah Deus, faça da nossa igreja uma igreja saudável, uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, na oração, no partir do pão, e acrescenta-nos, ó Deus, aqueles que são salvos. Eu te imploro, não por força e nem por poder, mas pelo Teu Espírito. Para quê? Para que a glória seja toda de Jesus, o Teu Filho que está com um prumo na mão. Essa é a minha oração, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e a escute, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, a consolação e o poder do Espírito estejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos.